Olá, turma! Bem-vindos ao vídeo 3 da aula 3 de reatores químicos heterogêneos. Lembrando que nós estamos na unidade 2, que trata do comportamento de sistemas reacionais fluido-fluido não catalítico, e neste momento trataremos sobre os processos de absorção com reação química. Caracterização física. A velocidade global do processo de absorção com reação química pode ser muito rápida ou muito lenta. No caso de um processo com velocidade global muito rápida, ela vai ocorrer se, a gente vai ter a velocidade global do processo muito rápida se a reação ocorrer na interface ou muito próximo da interface. Por outro lado, a velocidade global será muito lenta se a reação ocorre totalmente em toda a massa líquida. Então, temos o limite muito rápido e o limite muito lento. Assim, dentro destes limites, existem diferentes casos particulares. Vamos considerar a reação global do tipo A gasoso mais B líquido dando R líquido. Bzinho aqui é o coeficiente estequiométrico do reagente B. Consideramos que A é um componente da fase gasosa e será absorvido pela fase líquida. Vamos considerar que B é um reagente líquido não volátil e estará presente somente na fase líquida. R é um produto líquido não volátil e só estará presente também na fase líquida. Então, turma, nós não teremos reagente B e nem produtos na fase gasosa, ok? Mas como o reagente A precisa ser absorvido pela fase líquida, nós teremos presença de reagente A tanto na fase gasosa quanto na fase líquida. Assim, temos o caso A, onde tratamos de reação infinitamente rápida. Neste caso, a velocidade de reação é infinitamente maior do que a velocidade de transporte de massa. A velocidade de reação é infinitamente maior do que a velocidade de transporte de massa. Neste caso, temos a zona de reação, ou, nesse caso aqui, a zona onde vai ocorrer a reação química. Ele é um plano que está aqui dentro da capa líquida, e a posição desse plano vai depender dos valores relativos da pressão parcial do reagente A e da concentração do reagente B aqui na região da capa líquida. Dessa forma, temos um plano de reação dentro da capa líquida. Caso B, reação rápida de pseudo primeira ordem. Continuamos com a velocidade de reação muito maior do que a velocidade de transporte de massa. E daí a zona de reação agora deixou de ser um plano e passa a ser uma área, ou melhor, uma zona de reação. Essa zona de reação ela está dentro somente da capa líquida e temos que a concentração de B é tão elevada de modo que o seu valor de concentração não se altera nem na capa e nem no seio do líquido. Assim, a reação química pode ser tratada como se fosse de primeira ordem. Então, como a concentração de B praticamente não varia, aquela reação que era uma reação de segunda ordem pode ser tratada como uma reação de pseudo primeira ordem. Caso C, reação rápida de segunda ordem.
temos que a velocidade de reação é maior do que a velocidade de transporte de massa, porém, já começamos a ter uma velocidade de reação não tão rápida, e a zona de reação fica dentro da capa líquida, porém, eu tenho um gradiente de concentração de B dentro dessa capa. E dessa forma tenho aqui uma zona de reação. Então, zona de reação dentro da capa líquida. E agora CB não é mais considerado constante. CB é considerado variável dentro da capa líquida. E o A continua, a concentração de A continua variando também dentro da capa líquida. Após o caso C, turma, temos o caso D, onde tem-se reação lenta em relação ao transporte de massa, ou seja, a velocidade de reação ela é menor do que a velocidade de transporte de massa. Neste caso, a zona de reação ela é todo o seio do líquido, ou seja, toda a massa líquida vira a zona de reação, e a resistência à transferência de massa na capa a resistência na capa de líquido não pode ser desprezada. No caso E, quando a velocidade de reação é muito menor do que a velocidade de transporte de massa, novamente, a zona de reação é todo o seio da fase líquida, não existe nenhum gradiente de concentração em nenhum ponto da capa líquida. Então, o ar se difunde através da capa gasosa, basicamente sem resistência, e ao encontrar o seio do líquido, a capa líquida e o seio do líquido, a reação passa a ocorrer em toda a fase líquida. Mas, professor, quais são os critérios que nós utilizamos para determinar o tipo de caso? Temos aqui nessa tabela 2.1 os critérios para identificação dos casos, caso A ao caso E, características da reação, e aqui os critérios, que são os parâmetros M, N e E. Parâmetro M, calculado pela equação 2.1. Parâmetro N, equação 2.2. Parâmetro E, equação 2.3. E produto é M quadrado. M ao quadrado é dado pela equação em destaque. E aqui temos a definição de cada um desses termos na equação. Ok? Casinho, constante de velocidade de reação. CB, concentração da substância B. DAL, difusividade de A no líquido. KL, coeficiente de transporte de massa de A no líquido. PAI, pressão parcial de A na interface. CAI, concentração de A na interface. Bzinho, que é esse B que está destacado aqui na equação 2.2. Ele é o coeficiente estequiométrico de B. A linha é a superfície interfacial por unidade de volume de líquido. Caracterização matemática é dada a reação para esse sistema heterogêneo líquido-líquido. Em estado estacionário, a velocidade do processo de absorção com reação química é considerado como fluxo molar por unidade de área. E para os casos A a D, esse fluxo molar é calculado pela equação 2.4, fluxo molar JA. Aonde o coeficiente global de transporte de massa
casão, GO, para os casos A, B e C, é dado pela equação em destaque. E dentro da equação, define-se a nomenclatura de cada termo. Dentro do caso A, ele se divide em 3 casos diferentes. Caso A1, caso A2 e o caso A3. No caso A1, o plano de reação está dentro da capa líquida, como na figura 2.2. Assim, tem-se, para o cálculo de JA, pode-se utilizar a equação 2.8 ou pode-se utilizar as equações 2.6, 2.7 e 2.4 em conjunto. Caso A2, tem-se uma resistência desprezível da fase gasosa. Neste caso, se nós temos uma resistência desprezível da fase gasosa, isso quer dizer que a pressão parcial de ar na interface é igual à pressão parcial de ar na fase gasosa. E além disso, a resistência da fase gasosa é praticamente igual a zero. Neste caso, o coeficiente global de transferência de massa fica como está em destaque. O valor de 1 sobre Kg é zero, substitui o valor dele e ficamos com a equação 2.9. Assim, o fluxo molar de ar por unidade de área pode ser dado pela equação 2.10 ou diretamente pela equação 2.11. No caso A3, temos o plano de reação na interface e a resistência é desprezível. A resistência na fase líquida ela é desprezível. Então, temos que o termo HA sobre KL é aproximadamente igual a zero. Substituindo esse valor dado na equação de KGO, tem-se KGO será igual a Kzinho AG. E JA será dado pela equação 2.12. Aí vem a pergunta: qual é a condição necessária para que o plano de reação se encontre na interface? Ou seja, qual é a condição necessária para que tenhamos o caso A3? A condição é que a resistência ao transporte de massa na fase líquida seja menor que na fase gasosa. Dessa forma, o transporte das moléculas na fase líquida será mais rápido do que na fase gasosa. Logo, as moléculas do reagente líquido estarão prontas na interface, aguardando a chegada de moléculas da fase gasosa para reagir imediatamente com ela. Essa análise também pode ser feita em termos de potência. Entendendo que a capa que oferece menor resistência à difusão terá a maior potência para transportar a maior quantidade de moléculas a uma velocidade maior. Por exemplo, se a resistência na capa líquida é menor que a resistência na capa gasosa, então a potência na capa líquida é maior do que a potência na fase gasosa. Então temos, se potência na fase líquida é maior que a potência na fase gasosa, temos a condição necessária dada em destaque. Essa condição tem que ser atendida para nós confirmarmos a ocorrência do caso A3, ou seja, reação infinitamente rápida com o plano de reação na interface. E podemos ter o caso geral em que essa condição não vai ser atendida. Ela será atendida quando a condição geral for menor ou igual aqui na simbologia da equação 2.13. Analisando a figura
analisando na figura como mudam a pressão parcial de A e a concentração de B, fica evidente que no fundo da torre, a concentração de B2 tem o menor valor possível para CB2 e a pressão parcial de A tem o maior valor possível para a pressão parcial de A. Portanto, se a potência do líquido é maior no fundo, portanto, se a potência do líquido é maior no fundo, essa potência continuará sendo maior em qualquer plano superior. E a condição necessária que assegura isso é a condição dada em destaque, tem que ser atingida no fundo da torre. Então, observamos aqui um esquema da torre, a sua altura. Plano 2 é o fundo. Plano 1 é o topo. Concentração de B é máxima no topo e mínima no fundo. Pressão parcial de A é uma pressão máxima no fundo e mínima no topo. Então, a concentração de B diminui do topo para o fundo, a pressão parcial de A aumenta do fundo para o topo. E no próximo vídeo nós faremos o cálculo de reatores para sistema com reação química rápida. Até lá!